Você pode se sentar nesse momento, amém? O Ministério Infantil está liberado, as crianças podem ir para o culto delas. E eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 16. Aleluias. A Bíblia diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Posso ouvir um amém? O livro de Atos, ele revela o avanço do Evangelho em meio a um contexto de perseguição. Paulo, até então um perseguidor da igreja, que era conhecido como Saulo, agora está convertido ao Evangelho. Atos, lá no capítulo 9, verso 3 em diante. E ele se torna o principal propagador da fé cristã, inclusive sendo chamado de o apóstolo dos gentios. E aqui nós temos no capítulo 16, ele e Silas sendo presos por libertarem uma jovem possessa, confrontando poderes espirituais e também por interesses econômicos. Esse relato, ele nos lembra que a fé sempre vai encontrar oposição. E mesmo nos dias de hoje, não pense que isso é diferente. Aqui no Brasil, nós ainda podemos, e preste atenção nessa expressão, nós ainda podemos falar do Evangelho. Nós ainda podemos propagar. Esperamos que isso não mude. Mas a gente sabe que existem países, por exemplo, na África, onde as igrejas são destruídas, são atacadas, os cristãos são mortos. Hoje nós vemos uma forte oposição a Israel. E a mensagem é muito clara: o evangelho incomoda, mas ele também liberta. Amém? Quantos creem que o Evangelho liberta aqui? Que o Evangelho transforma a vida de pessoas? Dá um glória a Deus. Adrian Rogers diz que a fé que não pode ser testada, não pode ser confiada.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18, diz: certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Jesus vai dizer: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu quero dizer para você que há uma recompensa para você. Todas as vezes que você diz não ao suborno, todas as vezes que você diz não ao jeito malandro de resolver as coisas, ao tal jeitinho brasileiro, todas as vezes que você honra o seu pai, todas as vezes que você honra a sua família, todas as vezes que você faz um bem a alguém, você vai receber a recompensa da parte de Deus. Há uma recompensa. No texto que nós lemos, versos 16 ao 19, eu vou reler e você acompanha. Uma jovem possuída por um espírito adivinhador, a qual dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, ela gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repete por muitos dias. Paulo, indignado, voltando-se ao espírito, diz: em nome de Jesus eu ordeno que você saia dela. Na mesma hora o espírito saiu. Então, quando os donos viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Esse trecho ele é interessante, pois mostra que Paulo, ele não se deixou envaidecer pelas palavras que ele estava ouvindo. Ele não ficou, ela está falando de mim. Paulo, mesmo sendo elogiado, não se envaideceu. E a lição que nós temos que aprender é que nós devemos tomar cuidado com quem anda elogiando você demais. Cuidado. A libertação daquela jovem expôs o domínio espiritual e econômico que havia sobre a vida dela. Mas o evangelho, ele tem essa característica, ele não se acomoda, mas ele transforma. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo, quando ele expulsa o espírito daquela mulher, ele estava expondo àquela mulher uma verdade, que aquilo que ela estava fazendo, que as palavras bajuladoras dela era engano. Apesar de estar falando ali, entenda que o que soava era verdadeiro, mas a fonte... Quantos entendem isso aqui? Quantos conseguem ver a diferença? É a fonte. De onde está vindo isso? Qual que é o motivo dessas palavras? John Stott diz: o evangelho sempre será uma ofensa, porque ele expõe o pecado humano e proclama a soberania de Cristo. Efésios capítulo 6, no verso 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A mensagem do evangelho, ela é contracultural, por isso que as pessoas o odeiam tanto. A mensagem do evangelho, ela nos força a confrontar o nosso próprio pecado. Então eu pergunto para você essa noite: você foi alcançado por essa mensagem? Quantos foram alcançados pelo evangelho? Agora eu pergunto para você: o evangelho transformou você em um pai melhor? O evangelho transformou você numa esposa melhor, numa mãe melhor, num funcionário melhor, num chefe melhor? A mensagem do evangelho mudou você? Nós precisamos viver uma transformação nas nossas vidas, no nosso caráter. O evangelho, ele tem esse poder de nos fazer pessoas melhores. Eu sempre digo isso aqui: não é simplesmente, obviamente, não é só você ser um bom cidadão que faz de você um bom cristão. Não é só você ser um bom marido, um bom pai, que caracteriza que você é um bom cristão. Mas todo cristão tem que ser um bom pai, um bom marido, um filho, um bom empregado. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Por qual ponto que eu vou agir então? Não é pela conveniência, é pelo princípio.
Eu sou alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Eu tive minha vida transformada. Eu estou precisando tomar uma decisão, pastor. Amém. Qual é a decisão? Qual é o seu ponto, então, para agir a partir do que você precisa, da decisão que você precisa tomar? Eu vou agir por conveniência ou eu vou agir por princípios? Você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. Nós temos 2 reis. Temos Saul, escolhido rei. Os mais altos em Israel davam nos seus ombros um arquétipo de líder que Israel precisava para os tempos que os filisteus atacavam ele. Mas nós vemos um homem agindo por princípios. Fala comigo, não. Me ajuda aí, fala, não. Ele não agia por princípio, ele agia por conveniência. Quando ele chega um momento em que ele deveria ter matado o rei, os amonitas, os amalequitas, se não me engano, ele tinha uma ordem para matar todos, exterminar todos, matar o rei. A Bíblia vai falar que ele age, havia uma pressão ali popular, então ele age por onde? Por conveniência. Ao invés de obedecer a direção, ele prefere agir por aquilo que era conveniente no momento, por aquilo que o tornaria mais popular. E nós temos já no outro extremo Davi. Recebeu o óleo sobre a sua cabeça ainda adolescente, e a Bíblia fala que ele teve a vida de Saul em suas mãos em mais de uma oportunidade. Pergunto, ele agiu por conveniência ou ele agiu por princípio? Não tocarei no ungido do Senhor. E essa decisão é importante. Eu preciso tomar a decisão por onde eu vou agir, não por conveniência, mas por princípio. Não é a lei, é a graça, não é a justiça, é a misericórdia. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, os nossos referenciais de ação mudam. Eu espero que você tenha mudado os seus. Versos 20 a 24. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e os prendeu os pés pelo tronco. Paulo e Silas, entenda, eles foram aceitados sem um julgamento justo. E se você for ler algumas cartas de Paulo, você vai ver que Paulo ele tinha cidadania romana, e ele questiona os métodos que foram aplicados contra ele. Mas ele foi ali, ele sofreu um linchamento. Mas essa perseguição, ela não apaga a verdade do Evangelho. E para nós é difícil lidar com as injustiças, ainda mais quando elas são contra nós ou contra alguém que nós amamos. Mas nós já repararam o quanto nós somos complacentes quando a injustiça é com o outro? Porque hoje nós vemos isso o tempo todo. É impressionante o que tem acontecido com aquelas pessoas que estão presas por conta do 8 de janeiro. Eu não vou entrar em lado político aqui, mas qualquer pessoa que tem um raciocínio menos enviesado vê o exagero para algumas pessoas, sim ou não? Espero que você veja. Nós temos senhoras lá. Mas nós, como eu disse, nós nos tornamos complacentes quando a injustiça não é contra nós. Quando nós vemos que é contra o outro, nós colocamos uma venda nos nossos olhos. Nós deixamos passar. A Bíblia vai dizer, e esse texto é um pouquinho mais longo, você vai ter paciência para acompanhar. Em 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 12, diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando.
Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O que ele está dizendo aqui? Se for para sofrer, que seja pela escolha de andar com Deus. Que se for para ter luta, que seja porque eu estou andando com Deus. Se for para sentir as pressões da vida, que seja porque você escolheu o trabalho honesto, a fidelidade e a obediência a Deus acima de qualquer coisa. Que se for para sofrermos, né, nos dias de hoje, seja porque nós escolhemos trilhar o caminho que agrada o coração de Deus. Quantas pessoas estão aqui essa noite? Se for para lutar na sua vida, que seja porque você está se preservando no lugar certo, da forma correta, com paciência. Porque nós vivemos o tempo do prazer imediato. Nós vivemos o tempo onde tudo é muito rápido. Hoje nós não conseguimos ter paciência com aquela bolinha. Quando você está assistindo o filme, você está lá assistindo o seu filme lá no streaming, aí começa aquela, no meio do filme aparece aquele negocinho, né? Que está carregando, e você já fica assim, ó. Nós já ficamos assim, com a impaciência. Nós somos para os streamings, e estava tão bom quando não tinha nenhuma propaganda, né? Nenhum anúncio. Aí agora eles inventaram que se você não quiser usar anúncio, você tem que pagar um pouco mais caro para eles. E às vezes a gente paga. Por quê? Porque a gente não quer ser interrompido naquilo que está nos dando prazer. Nos tornamos sim imediatistas, queremos coisas rápidas, queremos que as coisas, e hoje eu vou dizer uma coisa, que ser evangélico está na crista da onda. Vemos muitos famosinhos aí se convertendo e até batizando. Se for verdade, se a conversão for verdadeira, glória a Deus por isso. Mas se a pessoa está se filmando, orando e chorando, aí eu já tenho as minhas dúvidas. Tá? Calma, tranquilo, só nada demais. Contudo, acredite, nenhuma injustiça que sofremos, nenhuma perseguição que nós suportamos, vem sem um prêmio no final. As lutas que nós suportamos, os desafios que nós superamos, nos gabaritam, nos credenciam. Então levanta suas mãos aí que eu quero profetizar, levanta. Cada injustiça que você já sofreu na vida, cada dor que você já suportou, não vai ser em vão. Eu quero dizer para você que o Deus que você serve, Ele vai vir sem demora, e o galardão dele está com Ele para recompensar a cada um segundo as suas obras. Nenhuma injustiça, nada que foi feito contra você, nenhuma perseguição passou despercebida aos olhos de Deus. Ele vai responder, Ele vai entrar com justiça, Ele vai se levantar em seu favor em nome de Jesus. Então no verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Meia-noite na Bíblia representa momento de decisão. Mateus capítulo 25, você conhece a história das 10 virgens? Quantos aqui conhecem a história das 10 virgens? Vocês leem a Bíblia, né? Glória a Deus pela vida de vocês. A história das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, é uma ilustração que Jesus faz a respeito da sua volta, da vinda do Filho de Deus, do Filho do Homem. E ele conta essa parábola para nos alertar a respeito da vigilância que é necessária. Então ele conta, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, 5 tinham um óleo preparado, e quando todas elas adormeceram, porque as prudentes e as imprudentes adormeceram, porque esse momento vem para todos nós. Mas a diferença é que as prudentes tinham óleo, elas tinham se preparado, enquanto as imprudentes não se prepararam. E à meia-noite, a Bíblia vai falar isso, por volta da meia-noite, ou seja, era um momento decisivo.
É a hora que as escolhas que nós fazemos determinam aquilo que nós iremos viver. Billy Graham tem uma frase que ele diz assim, que as crises da vida nos levam a um ponto de decisão. Ou confiamos em Deus ou desmoronamos. Todos nós vivenciamos momentos assim, quando a conta dos sacrifícios ou da falta dos sacrifícios chegam. Diante da dificuldade, diante da impossibilidade, Paulo e Silas não murmuraram, mas decidiram orar e louvar ao Senhor. E acredite, são nas meias noites da vida que nós vivemos, que nós precisamos escolher entre a fé e o desespero, entre a adoração e a murmuração. Qual é a luta que você está enfrentando? A pergunta que eu faço é: qual é a escolha que você faz nesse momento? Paulo e Silas estavam onde? Numa prisão. Depois de terem sido açoitados, acredite, fisicamente eu tenho certeza absoluta que eles não estavam bem. Mas, quando chegou a hora, naquela prisão, a escolha que eles fizeram foi adorar. Ei, decida hoje quem você vai ser diante dos reveses da vida. Escolha quem você será, qual será a sua postura diante da dificuldade. Quantos estão passando por algum problema aí, algum desafio? Quantos têm algum desafio? Então escolha ser um adorador nessa noite. Levante suas mãos e adore a Ele. Levante suas mãos e agradeça. Levante suas mãos e comece a profetizar, comece a agradecer, comece a louvar, comece a declarar a palavra. Ah, pastor, mas está tão difícil. Eu quero louvar o Senhor. Não estava fácil para Paulo e Silas naquela prisão, mas a escolha que eles fizeram foi adorar o Senhor. À meia-noite eles estavam levantando a voz, orando e louvando. Hoje você pode estar nesse momento, o momento que você esteja vivendo hoje, talvez seja a meia-noite, talvez seja a hora da decisão. Escolha adorar nessa hora. O louvor foi a chave que abriu o céu naquela prisão. E louvar não é sentimento, é decisão. E tem gente que ela não tem expressão alguma. Louvor está acontecendo, ela fica assim, olhando com uma cara de mocorongo. Tem gente que fica assim, ela fica te olhando com a cara de mocorongo. Ainda bem que não tem ninguém aqui com cara de mocorongo agora. Tem gente que fica assim, ele fica com a cara assim, meio apática. E tem gente que está tentando, ela é tão emocionada. Entenda que a adoração, ela é espontaneidade, ela é espontânea, mas ela é movida por intencionalidade. Pastor, eu não senti de levantar a mão. Você está sendo emocionado. Então eu sou obrigado a levantar a mão? Não, é espontâneo, mas é intencional, é decidir. Opa, estou tão cansado, mas eu vim aqui para adorar, não vim aqui para outra coisa. Tá tão difícil, mas eu não vim aqui para outra coisa, eu vim para adorar a Deus. Eu não vim aqui para uma reunião de amigos, não, eu vim aqui para adorar a Deus. Tá difícil, mas eu vim aqui para adorar a Deus. Pastor, o dia hoje foi triste, foi difícil, peguei trânsito, não consegui fechar aquele negócio, tive aquele problema, discuti com minha esposa, com meu marido, aconteceu isso. Eu vim aqui a adorar a Deus, então eu vou ser intencional nisso. Quantos vieram aqui adorar a Ele? Então seja intencional. Então levanta as suas mãos, muda a sua postura, levanta a sua cabeça, comece a glorificar a Deus, comece a bendizer a Ele, comece a louvar, comece a engrandecer, comece a exaltar a Ele. Faz alguma coisa na presença dEle, mas não saia daqui se sentindo cansado, derrotado. Eu vim aqui para adorar a Deus. Quantos vieram aqui adorar a Deus? Adoração, celebração, não pode vir das emoções, mas da nossa decisão de agir no Espírito. Querido, faça do louvor uma resposta a quem Deus é, e não ao estado ou momento que você esteja vivendo. O Senhor é a minha força e o meu cântico.
Ele se tornou a minha salvação. Eu vou repetir esse versículo. O Senhor, levanta comigo sua mão direita e declara assim: o Senhor, fala forte, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz assim: cante em tempos de trevas e você nunca terá um coração vazio de esperança. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O terremoto e a libertação foram resultados de uma postura espiritual diante da dor. As correntes caíram, é Deus dizendo: eu estou te libertando daquilo que te aprisionava. Veja esse texto, nós não lemos ele, lá nos versos 27, diz assim: que o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Olha que interessante, eles não fugiram, eles não aproveitaram a oportunidade. A prisão se abriu, as portas se abriram, estava livre. O carcereiro estava totalmente despreparado. Se ou não que ele estava despreparado, o homem estava dormindo. Imagina a reação desse carcereiro ao acordar e ver as celas tudo abertas. Ele falou assim: vou me matar, porque aqui o pior que pode acontecer comigo aqui é eu perder o emprego. É o menos pior, na verdade, né? É o menor dos meus problemas. Mas eles não fugiram, eles não aproveitaram a tal oportunidade. Eles estavam desfrutando de uma libertação que nenhum deles conhecia. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Então hoje eu quero profetizar sobre a sua vida: libertação de vício, libertação de álcool, de cigarro, de drogas, pornografia, qualquer coisa que seja um empecilho na sua vida. Hoje você vai ser livre da mágoa, do rancor, das situações mal resolvidas. Eu profetizo que as correntes irão cair essa noite em nome de Jesus. Eu quero concluir. Como Paulo e Silas, nós somos chamados a permanecer firmes. Nossas correntes, elas podem ser reais ou espirituais, mas quando nós escolhemos adorar, o nosso Deus é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Romanos capítulo 1, no verso 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma mulher era escravizada por seus senhores. Ela recebeu uma palavra de libertação. Aqueles homens, por causa da mensagem do Evangelho, foram lançados na prisão. Contudo, mesmo diante do cenário adverso, mesmo diante das impossibilidades, Paulo e Silas estavam orando e louvando. Repita comigo, por gentileza: orando e louvando. Fala assim: orando, louvando. Você quer ser livre das correntes que te aprisionam? Então ore e louve. Ore e louve. Sabe por quê? Porque a nossa adoração, ela quebra correntes. Quando você é um adorador, não tem nada que pode aprisionar você. Querido, você entende isso? Você entende que quando você escolhe ser um adorador, a corrente da mágoa se quebra? Porque são coisas que não podem coexistir no coração de uma pessoa. Não tem como uma pessoa tão cheia de Deus, adorador, que se derrama na presença dele, virar as costas para isso e estar alimentado de mágoas e coisas ruins. Ou você está cheio de uma coisa, ou você está cheio de outra. Paulo e Silas, naquela prisão, poderiam ter se ressentido. Paulo e Silas e os demais poderiam ter encarado
o momento em que a prisão se abriu, que as correntes caíram, como uma oportunidade de fuga, melhor do que prison break. É aqui, é a hora de escapamos, deu certo. Queridos, Paulo vira para aquele carcereiro e diz para ele: olha, não faça loucura alguma, porque estamos todos aqui. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o carcereiro vira para eles e fala: eu quero o que vocês têm, eu quero viver isso que vocês estão vivendo, e ele vai ser alcançado. Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Hoje eu quero profetizar que a salvação não vai ficar em você apenas, mas vai alcançar toda a sua família. Quando as correntes que estão te aprisionando caírem, quando aquilo que estava amarrando a sua casa, amarrando a sua vida, se soltar, a salvação não vai se limitar somente a você, mas vai alcançar toda a sua família, em nome de Jesus. Fique de pé comigo. Feche seus olhos. Querido, Paulo e Silas estavam numa prisão por conta do Evangelho. Isso aqui faz toda a diferença, tá? Como é o texto que nós lemos, que se for para sofrer, que seja por causa de Cristo. Que ninguém sofra por ser um assassino, ladrão, ou quem se mete nas coisas dos outros. Se for para sofrer, que seja por causa do Evangelho. E às vezes nós estamos sofrendo por conta de coisas erradas. Nós estamos como aquela mulher. E esse texto é algo que eu poderia ter falado lá na introdução. Esse texto é puramente sobre libertação. O texto que nós lemos inicia com quem? Uma mulher que estava possessa por um espírito de adivinhação. Ela recebeu uma palavra de libertação. Ela foi a primeira a ter a sua vida transformada, porque aquilo que a aprisionava, aquilo que a escravizava, aquele espírito maligno que estava sobre ela, foi expulso. E aí nós temos Paulo e Silas, os homens que foram parar numa prisão, porque estavam, o que eles estavam fazendo? Pregando a palavra, amém ou não amém? Pregando a palavra, foram parar numa prisão. E veja a postura deles diante do cárcere, louvor e adoração. Adoração. E nós temos aí no outro homem, o carcereiro, que não conhecia o Evangelho, não conhecia, e que recebeu salvação, recebeu também a liberdade que só podemos desfrutar em Cristo. Aquela mulher estava debaixo de um espírito maligno, foi liberta. Paulo e Silas, os homens que estavam lá pregando a respeito do Evangelho, foram parar numa prisão, mas lá na prisão estavam cantando, porque é diferente a minha postura diante da luta, quando eu estou sendo um adorador ao Senhor. Lutas todos nós vamos enfrentar. Então pergunto, você é quem? Você é a mulher? Ah, pastor, está me chamando de endemoniado? Não, mas às vezes a sua casa está debaixo de uma influência maligna, debaixo de uma palavra, debaixo de uma legalidade, porque tem coisas que dão legalidade, e nós temos que vigiar, amém ou não amém? Então nós temos a mulher debaixo de um espírito maligno. Temos Paulo e Silas que estavam lá porque estavam fazendo aquilo que foram chamados para fazer. E quando eu estou vivendo, não importa se eu estou no cárcere, se eu estou jogado num poço, se eu estou enfrentando um deserto, eu sou um adorador.
Essa é a escolha que nós fazemos hoje. Nós somos adoradores. Quantos estão aqui para adorar? Então seja um adorador nessa noite. Então feche seus olhos, levante suas mãos e comece a adorar. Comece a celebrar. Comece a entregar o seu louvor ao Senhor. Se não for para te adorar, para que nasci?